Graças e paz, irmãos. Temos um tempo de sobra. O Gui, eu sempre... Quando os irmãos verem aqui, tenha certeza que eu vou incomodar Guilherme. Ou é Gui, ou é o Elton. Eu mandei um vídeo para o seu PV, Gui. E aí eu quero passar, porque a gente tem tempo de sobra. E é sobre o texto. Então, o vídeo é para a gente fixar o texto, tá bom? Eu que já estou uma certa idade, eu não tenho mais memória. Então, a música é um texto, irmãos, é um texto, é o texto narrado, cantado, e é isso que a gente vai comentar nessa noite. E o nome do louvor, da música é Akedah, que significa amarrado, trançado. Vamos lá. Se puder apagar aqui um pouquinho na parte da... Disse Deus, o provarei, para ver se Ele é meu, para que Ele entenda o que irá passar no coração de um pai que sofre ao prover. E ele subirá uma montanha carregando a lenha e o sacrifício. O seu filho a promessa agora e não só no final de toda história. O seu Deus proverá. Acorda cedo, Abraão, sem entender esta visão. Junta tudo que o Senhor pediu e ao terceiro dia chega lá a Moriá, dizendo: eu subirei esta montanha carregando a esperança comigo. O meu filho me mostre a promessa agora e não só no final de toda história. O meu Deus proverá. Levante os olhos, Abraão, e veja, veja, minha graça te alcançou, enfim, não tema, veja, pois o dia vem em que entregarei também meu filho, amado filho.
e eu subirei uma montanha carregando a esperança do mundo. O meu filho entenda a promessa, agora eu faço nova toda essa história. O seu Deus, sim, o seu Deus, sim, o meu Deus proverá. Glória a Deus, irmãos. Eu poderia dizer aqui amém, estamos despedidos em nome de Jesus. Esse é o texto. Qual é o texto que a gente vai comentar nessa noite? Qual é o texto? Gênesis capítulo 22. A voz está embargada, viu? É isso que a gente vai comentar. O coração arde, mas a voz está embargada. E Gênesis capítulo 22. Deus prova a Abraão. Deus prova a Abraão pedindo seu filho, seu único filho a quem ele amava. Ai, Deus. Que o Espírito Santo conduza tudo, fale a cada coração, e essa tem sido a minha oração. E que essa palavra chegue ao seu coração com graça, com unção, que lhe dê vida, que lhe tire desse lugar, porque a gente precisa entender que Ele fez o tudo e nós estamos fazendo nada, e sempre vamos fazer nada, para que a gente reconheça que Ele é tudo. Amém? Vamos lá. E aconteceu depois dessas coisas que tentou ou provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Ele especificou qual era o filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então levantou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-a sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Aleluias. Eu quero dizer para os irmãos que a gente não pode trocar o principal pelo importante. Não podemos trocar o principal pelo importante. Como assim, Daílson? O principal é o principal. O importante é o importante. E os irmãos vão entender. Tá? Fiquem tranquilos. Eu quero dizer para os irmãos que uma das coisas que mais define os grandes homens da Bíblia não foram aquilo que eles conquistaram, mas aquilo que eles entregaram. Os grandes homens da Bíblia são destacados, né, não por aquilo que conquistou, mas por aquilo que entregaram. A exemplo, Abraão. Quer ver um outro exemplo? Uma mulher, Ana. Depois que Ana parou e pensou: não, eu estou pedindo Samuel para mim, mas eu preciso pedir Samuel para Deus. Aí houve uma mudança. Tudo mudou. Então, homens e mulheres da Bíblia foram destacados, não por aquilo que conquistaram, mas por aquilo que entregaram ao Senhor. Aí a pergunta que eu faço aqui: o que mais tem tentado a gente a colocar isso no lugar de Deus? Qual é a área da sua vida que você todos os dias é tentado a colocar no lugar de Deus? É o trabalho? É o sucesso? É a família? É um namoro? São os projetos? Todo dia você é tentado, você é convidado a colocar tudo isso no lugar de Deus. E isso é uma verdade, irmãos. Porque a nossa carne clama por isso. A nossa carne pede isso. Então, a gente precisa entender que, a exemplo de Abraão, a gente precisa tomar algumas ações para que a gente possa não deixar que isso aconteça. Tá bom? Vamos lá para o texto? A Bíblia fala que Abraão, junto com Isaque, eles percorrem um caminho de 80 a 100 quilômetros até chegar na terra de Moriá. É um percurso grande. Durou 3 dias. Não foi nada fácil, porque não foi apenas o ato em si, mas toda uma situação emocional ali, como essa música retratou muito bem. É a situação emocional. Manter uma situação, manter um controle emocional durante 3 dias. Para um lugar que Deus ainda não identificou para Abraão, onde ele deveria sacrificar. A história de Abraão com Deus é exatamente: olha, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ok. Mas depois Deus fala com Abraão novamente: olha, você pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e você vai sacrificar em um dos montes que eu vou te mostrar ainda. Não vou te mostrar agora não. É lá na frente. É esse homem aí. É por isso que ele é o patriarca da fé. Então, é essa convivência de Abraão que ele tem com Deus, e esse desconhecido de Abraão é que o torna quem ele foi, quem ele é, um grande homem, um grande personagem. Mas, bora para o texto. Versículo 2. Vamos lá?
Deus fala a Abraão, Deus identifica o que ele deveria fazer, mas ele fala o seguinte, acompanha aí comigo, e disse, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, isso já foi identificado, a quem amas, e vai-te à terra de, então o monte é, quem disse que é Moriá? A terra que é Moriá. Eu induzi os irmãos. Eu induzi. Não vale. Mas é só para a gente assimilar. A terra é Moriá. Chegando lá em Moriá, existiam vários montes, várias montanhas. E essa montanha não foi identificada por Deus. Deus não identificou para Abraão. Você vai chegar lá em Moriá. E lá você vai subir em uma das montanhas. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer para mim e para você? Se eu não estou disposto a seguir a direção de Deus, Deus nunca vai revelar o lugar onde eu devo subir. Então, se eu não seguir a direção do Pai, se eu não seguir a direção de Deus, o que Ele quer que eu faça, se eu não for aonde quer que Ele quer que eu chegue, eu nunca vou saber o local onde eu vou subir. Então, se você não está disposto, nem eu estou disposto a seguir a direção que Ele quer, eu não tenho o direito de cobrar dele um lugar para eu subir. Eu quero crescer, eu quero ter uma vida espiritual bem, eu quero viver bem, eu quero decolar espiritualmente, mas você está disposto a seguir o caminho que Ele preparou para mim e para você? Você está disposto a seguir essa direção? Se você está disposto a seguir essa direção, está se colocando à disposição do Pai para fazer isso, certamente Deus vai mostrar o local onde você deverá subir. Mas se isso não acontece, então a gente não pode cobrar do Senhor que Ele nos mostre um lugar para subir. O grande problema nosso é que a gente quer subir espiritualmente, mas a gente não está disposto a seguir o caminho que Ele traçou para mim e para você. Tá bom? Versículo 4. Vai assim de pronto, viu, irmãos? Então aprendemos aqui que Abraão, ele foi à terra de Moriá e subiu a um monte desconhecido. Isso quer dizer que Deus nos dá uma direção. Deus nos dá uma direção e precisamos estar dispostos a obedecer essa direção. Se não estamos dispostos a obedecer essa direção, então a gente não pode cobrar de Deus que Ele nos mostre um lugar para subir. Ok? Vamos lá, versículo 4. Eu vou pedir que os irmãos agora leiam tranquilamente nas suas versões, não tem problema nenhum. Vamos lá, versículo 4. Pronto. Quantos dias? Ao terceiro dia, Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe. Ok? Agora, me diga aí, irmãos, você que é um dependente de um transporte público e que caminha e que corre, é apenas minutos, não cansa? Agora, imagine caminhar 3 dias, não cansa? Enche os pés, dói as pernas, dói as costas. Mas diz o texto aqui que nesse cansaço, e isso aqui é uma afirmação, não é uma conjectura, porque é a lógica, Abraão, por 3 dias caminhando com seu filho e os seus servos, certamente estava cansado. Mas ele teve ainda a capacidade de levantar os olhos. O que isso quer dizer? Caminhada, a extensividade da caminhada não pode influenciar o meu levantar dos olhos. Quando fala aqui levantar dos olhos, é levantar a cabeça. A extensividade da minha caminhada com o Senhor não pode influenciar o meu levantar de cabeça. Quanto tempo você tem caminhado com Deus? Tem sido cansativo?
É fadiga, sim. Mas Deus está dizendo para mim e para você, levante a cabeça. Levante a sua cabeça. Daí isso você não sabe do meu problema. Você não sabe o que eu estou passando. E também, querido, você não sabe o que eu estou passando. Mas o conselho de Deus para mim e para você nessa noite é: levante a cabeça. Eu sei que está doendo, que não é fácil. Eu não conheço o seu problema. Você também não conhece o meu problema. Mas Deus está dizendo para mim e para você: levante a cabeça. É essa palavra que Deus está dizendo para você. Por mais que a extensividade da sua caminhada tenha sido árdua, tem doído, tem sido fatigante, tem sido cansativo, e isso não pode influenciar o seu levantar de cabeça. Levante sua cabeça. Levante a sua cabeça. Faça como Abraão fez. Eu estou seguindo os passos de Abraão também, tentando levantar a minha cabeça. A extensividade da minha caminhada não pode deixar que a minha cabeça fique olhando para o chão. Eu preciso levantar a minha cabeça. É como o salmista falou: eleva os meus olhos para o monte, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro vem lá do alto. A sua ajuda vem lá do alto. Creia nisso, né? Coloque a sua fé, canalize a sua fé nisso. Eleve os seus olhos para os montes. É de lá que vem o seu socorro. Vamos lá, versículo 7. Então falamos, Abraão foi para uma terra desconhecida. Abraão foi para a terra de Moriá, para um monte desconhecido. A extensividade da caminhada de Abraão não interferiu no seu levantar de cabeça. Versículo 7. Pronto? Então levantou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão, ele tinha o fogo, ele tinha a lenha, ele tinha o cutelo, mas onde estava o cordeiro para o holocausto? Sabe o que isso quer dizer? Estamos rodeados de coisas tão importantes, porque nessa caminhada, todos esses objetos, para cumprir um propósito, era importante para Abraão. Nada do que deveria faltar, não faltou. O fogo, o cutelo, a lenha, o local já identificado, mas faltava o cordeiro. E faltando o cordeiro, tudo que era importante deixa de ser importante. Qual a utilidade do cutelo se não tem o sacrifício? Qual a utilidade da lenha se não tem nenhum sacrifício para colocar sobre aquela lenha? Se não tem o local, se tem o local, mas de que serve o local se não tem o cordeiro? Os irmãos estão me entendendo? Qual é a utilidade de eu ter uma faca se não tem o cordeiro para imolar? Abraão, ele estava envolvido de coisas tão importantes naquela trajetória, mas faltava o principal. E aí eu quero dizer para você, quando o principal está no meio do processo, quando ele está nesse processo, ele começa a atrair as coisas que são importantes na sua vida para ele. O cutelo nele, o fogo nele, o altar nele, a família nele, o seu casamento nele, sua vida amorosa nele, a sua vida profissional nele, sua vida ministerial nele, porque essas coisas são importantes, mas sem o principal, tudo isso é desqualificado. Perde o valor.
As coisas importantes, elas são importantes quando o principal está no meio do processo. Então Deus, ele torna essas coisas importantes porque Ele é o principal. Quando a gente tira o principal, as coisas importantes deixam de ser importantes. Então é isso. Por isso que eu falei logo no início. Não troque o principal pelo importante. O importante está aqui. O notável está aqui. A pessoa mais importante desse ambiente já se encontra aqui. Já sentimos a sua presença aqui. Então Abraão estava envolvido nessas coisas tão importantes, mas quando o filho pergunta: pai, o fogo está aqui, o cutelo está aqui, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Ele percebeu que faltava o principal. Que o Senhor nos incomode a sempre estar olhando para o principal. Nunca deixar de observar se o principal se encontra no meio do nosso processo ou não. Glória a Deus. Versículo do 9 ao 14. Depois que Isaac fala com Abraão, onde é que está o cordeiro para o holocausto? Versículo 9, olha o que diz. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Aí a pergunta que eu faço para os irmãos é: Deus queria matar Isaac? Os irmãos, me diz aí. Não. Deus já sabia da ação de Abraão, tudo o que iria acontecer, porque a onisciência dele não escapa a nada. Ele já sabia da história do começo até o fim. Pronto. E por que ele pediu? Provar a fé de quem? Isso aí. É BD. Glória a Deus. Existe uma, até o tema desse louvor, Akedá. Existe um costume judaico que eles relembram o dia que Abraão desamarrou Isaque do seu coração e amarrou Isaque no altar de Deus. E isso é chamado de Akedá, ou preso. Então, Deus não queria Isaque. Deus queria que Abraão sacrificasse o seu filho aqui. Ele precisava entender que o Jeová Jireh, Deus provedor, tem que ser mais importante do que qualquer outra coisa, tá? Então, Deus não queria, até porque Deus, se a gente for ver aqui em alguns textos bíblicos, Deus, ele abomina essa prática. Mas Deus queria mostrar a Abraão que ele precisava sacrificar o seu filho aqui, no coração. Não era no altar. Ele precisava entender que o Deus Todo-Poderoso
precisava estar acima de qualquer outra coisa. Aí eu quero dizer para os irmãos, eu vi um vídeo, isso me identificou muito e acho que vai identificar também a vida de muitos. Eu acho que alguns já passaram por esse período. Eu mostrei para a Gisele, eu me identifiquei muito porque eu me vi nisso, eu acho que alguns irmãos também já viram. Eu já tive a infeliz experiência de ver minha avó e minha mãe degolar uma galinha para comer. Quem já viu, levante a mão aí. É triste, né? Nossa. Gente. E assim, já teve a casa da minha mãe, de muitos bichos. Gato, cachorro, preá, cágado. Temos um cachorro, perdemos um cachorro, temos um cachorro agora. Agora meu pai está criando pombo, não pode criar pombo. É uma luta. Mas assim, na época que meu pai criou galinha, tinha uma galinha chamada Xuxa. Polaco que fala, né, Ju? Polaca, Xuxa. Quando você dá nome, você não quer matar. Não é isso, não? Quando você dá nome, você não quer matar. Então a gente deu porque ela era muito carinhosa. Ela era diferente. Ela chegava, ia pro sofá, a gente pintava a unha. Depois pergunta, viu, Lua, que você passa lá, pergunte a dona Lia. Xuxa. Então, quando você dá nome, você não quer matar. Agora, Abraão, isso aqui é dentro de um costume judaico. O filho menino, a partir dos 3 anos, ele já é educado no ofício. Preste atenção. 3 anos. Filho menino já é ensinado pelo pai o ofício. Abraão, muito provável, pastor de ovelhas. O que Abraão faz? Ele pega uma ovelhinha, entrega a Isaac e fala, você vai cuidar dele agora. E por princípio, lá em Gênesis, a gente começa a dar nomes ao que a gente cria, ao que a gente cuida. Então, muito provável que Isaac pegou aquela ovelhinha e cuidou bem. E isso explica, é uma história, mas explica um pouquinho da passividade de Isaac, porque o texto aqui não demonstra, ele só faz uma pergunta e acaba aí. Pai, tem o holocausto, tem a lenha, mas cadê o cordeiro? Acabou. Deus proverá. Subiu a passividade. Então, esse relato explica muito o porquê da ação de Isaac. Então, muito provável que Isaac deu um nome a essa ovelhinha, cuidou, mas chegou um momento que Abraão falou, ó, meu filho, você gosta dessa ovelhinha? Gosto. A gente vai ter que sacrificar ela. Porque Deus nos ama mais do que tudo. A gente precisa amar, a gente precisa mostrar para Deus que a gente ama mais do que qualquer coisa. E existe esse dizer, né, dos antigos, se você quer comer, não ponha nome. Aí eu quero dizer para você, meu querido, nessa noite, que a ovelha que Deus matou, ele tinha um nome sobre todos os nomes. É esse o grande amor de Deus para a tua vida. Você já teve um animal de estimação, você deu nome, você queria que alguém matasse esse animal, e não quero fazer aqui uma analogia pejorativa não, mas Deus, ele deu um nome ao seu filho, um nome sobre todos os nomes, e ele matou o seu filho. É uma linguagem para a gente entender a extensividade desse amor. João 3,16 fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue entender esse amor? O amor de Deus é tão grande por você. É esse nome que está acima de todos os nomes, que Ele ofereceu por mim e por você. E que o Senhor traga entendimento ao teu coração, que essa palavra te incomode. Ah, eu não quero aceitar Jesus hoje, tudo bem, mas que essa palavra te incomode, te encoraje a aqui ou depois daqui, ou um próximo domingo, um próximo culto, a você estar aqui confessando, reconhecendo a grandiosidade do amor dele, reconhecendo, sendo recebido por ele, tá bom? Que o Senhor aplique essa palavra dos nossos corações. Eu não tenho mais nada a dizer, e que o Senhor faça a sua vontade. Eu gosto muito de mencionar isso, e é uma verdade. O que eu falar além, tá, eu vou chamar o Ministério de Louvor. O que eu falar mais aqui é coisa minha, então não quero falar nada além de mim, não quero pecar. Então, enquanto nós estivermos aqui louvando, bendizendo o nome dele, se você compreendeu a mensagem nessa noite, a minha voz não é uma voz de profeta, a minha postura não é uma postura de profeta, mas é apenas uma pessoa que está transmitindo a mensagem para você. Poderia ser qualquer outra pessoa, mas é apenas uma pessoa que está transmitindo essa mensagem para você. Não tem graça, não tem um cara de profeta, não tem um jeito de profeta, não tem uma voz de profeta, não tem nada disso, mas só quero transmitir essa mensagem. Se você entendeu a mensagem nessa noite e quer ser recebido por Deus, vem aqui, não querendo, está se sentindo envergonhado, não quer fazer isso agora, após o culto, nos procure, queremos orar por tua vida, tá bom?